Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo Eduardo de Carvalho Monteiro. Meu nome é Luciano e nós vamos conduzir hoje o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos estudar sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família, que é uma instrução do Espírito Santo Agostinho. Primeiramente eu convido-os a uma oração inicial, rogando a proteção aos espíritos protetores que dirigem o CCDPA-SM, para que possam nos envolver em vibrações de paz e de refazimento, evocando a proteção do nosso anjo da guarda, agradecendo por todo o esforço que ele fez para que pudéssemos estar aqui hoje estudando um pouco mais do Evangelho de Jesus. Que Maria Santíssima, os irmãos do bem possam nos ajudar para que possamos ter forças para colaborarmos com a transformação do planeta. Que assim seja. Vamos hoje estudar o capítulo 14 e o título da mensagem é A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. Vamos falar sobre ingratidão. Problemas técnicos. Bom, então tem a mensagem de Santo Agostinho, ele diz o seguinte: a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações virtuosos, mas a dos filhos para com os pais tem um sentido ainda mais odioso. Ou seja, a ingratidão, em qualquer nível que ela seja praticada, ela é sempre ruim. Mas a ingratidão dos filhos para com os pais é um nível ainda pior. E é isso que Santo Agostinho escreve no começo da sua mensagem. E nós vamos ver que existem motivos, né? Por que os filhos são ingratos? Se nós não encontramos os motivos nessa vida atual, nós vamos tentar procurar este motivo em vidas anteriores. É claro que, se esse espírito que está sendo ingrato, ele não deve tomar a clave da justiça nas próprias mãos. Pode ser que o pai e a mãe tenham feito coisas muito ruins para ele. Quando ele toma a clave da justiça nas próprias mãos, ele está querendo fazer justiça em seu nome. E a justiça, quem tem que fazer é Deus. Depois que nós vimos esta instrução inicial, estas considerações iniciais do Espírito Santo Agostinho, que a ingratidão dos filhos para com os pais tem um sentido ainda mais odioso, o que nós precisamos compreender e o que Santo Agostinho nos fala nesta mensagem? Então, observamos aí, trouxemos uma figura. Imagine que esse é o mundo espiritual. Ok? Mundo espiritual. Do mundo espiritual nós viemos, ou seja, a vida não começa no berço. Do mundo espiritual nós viemos e do berço nós vamos para o túmulo. Então a vida não começa no berço e nem acaba no túmulo. Se a vida não começa no berço e nem acaba no túmulo, quando chegamos nessa condição de morte, de túmulo, nós vamos para onde? Para o mundo espiritual. Muito bem. Alguns, portanto, diz o Espírito Santo Agostinho, levam consigo ódios violentos e desejo de vingança. Portanto, muitos
espíritos, ao desencarnarem, eles muitas vezes não conseguem superar todo aquele ódio que eles vivenciaram. Muitas vezes eles tentam superar este ódio. Muitas vezes eles pedem aos espíritos superiores do mundo espiritual para que reencarnem na família daquele que lhe muito odiou, na família daquele que muito fez mal para ele. Ele tem aquela resolução de reencarnar, ele se prepara no mundo espiritual. Mas muitas vezes, quando ele reencarna, ao contato que ele tem com aquele espírito do pai, ou da mãe, ou de um irmão, ou de um parente próximo, ele instintivamente tem aquela repulsa do pai ou da mãe, ou dos parentes. E aí a reencarnação, a lei de justiça, de amor e de caridade, que é a reencarnação, muitas vezes ele não tem forças para suportar este contato com aqueles a quem ele muito odiou. Estão compreendendo? Muito bem. E continuamos. Questão 227 de O Livro dos Espíritos. De que maneira se instruem os espíritos errantes? Pois certamente não o fazem da mesma maneira que nós. E os espíritos respondem: estudam o seu passado e procuram o meio de se elevar. Ou seja, quando nós observamos que somente através da caridade, somente através do amor é que nós vamos evoluir. Se nós percebemos que é somente através da caridade, é somente através do amor, nós pedimos aos espíritos superiores para que façam o mapa da nossa próxima reencarnação, e a gente reencarna no meio destas pessoas que nós temos aí estes problemas, temos esses problemas do passado, porque nós sabemos que é só o perdão, só o amor, só a caridade que vai fazer com que nós progridamos. Mas ao contato com essas criaturas, muitas vezes eles não conseguem superar as dificuldades. Quais são os tipos de família? Nós temos os tipos de família de espíritos simpáticos e os outros espíritos antipáticos, não é? Os espíritos simpáticos e os espíritos antipáticos. Obviamente que todos nós queremos uma família que o pai se dê bem com a mãe, que a mãe se dê bem com o pai, com os filhos, com os irmãos, não é? Essa é a família ideal. Até existem famílias de espíritos totalmente simpáticos, mas a maioria não é assim. Ou seja, a família dos espíritos simpáticos e família de espíritos antipáticos que estão reencarnados, mas o importante é sabermos que a família que nós temos agora é a família que nós precisamos, né? Escolhemos e precisamos. É a família que nós precisamos. Aqueles aos quais nós temos débitos, né? Créditos e etc. Aqueles aos quais nós temos que trabalharmos nosso crescimento. Contar um caso de vida anterior. Vamos contar um pouco mais para frente. É então que por um esforço inaudito continua Santo Agostinho. Volta o seu olhar para os que detestaram na terra. Então Santo Agostinho fala: olha, se faça um esforço no mundo espiritual, volta-se o olhar para aqueles que eles detestaram na terra. E continua: imploram aos bons espíritos que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Portanto, eles pedem aos espíritos, eles reencarnam e pedem forças. Se aquele espírito vai reencarnar num meio difícil, num meio ao qual aquele que foi o pai, aquele que foi a mãe, muito prejudicou este espírito, antes da reencarnação, no mundo espiritual, é feita todo um estudo, um mapa da reencarnação, tá certo? E ou seja, este espírito, quando está reencarnado, ele não vai estar desamparado, vai ser assessorado pelo anjo da guarda, pelos espíritos protetores e amigos, porém, vai ter sucesso ou vai fracassar de acordo com o seu livre-arbítrio. Correto ou não? Qual é a
missão dos pais? Questão 208 do Livro dos Espíritos. O espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho após o nascimento? Exerce, e muito, pois, como já dissemos, os espíritos concorrem para o progresso recíproco. Pois não, o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isso é uma tarefa. Se nelas falhar, será culpado. Né? Isso é para eles uma tarefa. Se nelas falhar, será culpado. Filhos e educação. Quantas vezes nós vemos tendências viciosas dos nossos filhos e nós não combatemos? Quando nós observamos que o nosso filho já desponta com algum egoísmo, com alguma ponta de orgulho, vaidade, a gente tem que combater o mal pela raiz. É como se nós estivéssemos cuidando de um canteiro. Não adianta depois a gente não dar educação para os filhos vão crescer, o orgulho vai se exacerbar, o egoísmo, a vaidade, e nós vamos o quê? Ser pagos com a ingratidão. Nós vamos receber aquilo do que nós não cuidamos, tá certo? Mas o Santo Agostinho fala, muitas vezes os pais fizeram de tudo para os filhos. E mesmo fazendo de tudo para os filhos pagaram com a ingratidão. E aí, mesmo assim, o Espiritismo nos consola, porque se os filhos pagarem com a ingratidão, qual é o consolo que o Espiritismo dá para os pais? Primeiro, os pais vão ter a consciência tranquila de que tudo fizeram. Em segundo passo, nós, os pais, sabemos que a reencarnação é uma lei natural e que se ele falhou por culpa do seu egoísmo, não por culpa da nossa educação e da nossa aplicação, né, do nosso tempo. Aplicamos o nosso tempo para educá-lo no bem, infelizmente ele não aceitou, ele vai reencarnar, porque todos nós estamos destinados à perfeição. Jesus disse, sede perfeitos, assim como nosso Pai Celestial é perfeito. Significa dizer que todos nós vamos atingir a perfeição que o nosso espírito comporta. Não vamos nos tornar Deus, porque Deus é único e eterno. Nós vamos... Tendo esse mesmo pai, essa mesma mãe de novo? É possível que a abnegação do pai e a abnegação da mãe peça para que eles possam estar juntos novamente. Que mãe que vai sossegar enquanto está vendo o seu filho sofrer? A mãe não sossega, o pai não sossega. Ou seja, nós queremos sempre recuperar aquelas pessoas, aqueles espíritos que amamos. Tá certo? Bom, e aqui essa mensagem, né, muitas vezes revela orgulho e você logo se manifesta, é sistemático. Você está vendo, ó, o menino está revelando orgulho. Não, e o pai fala, não, ele é sistemático. Age com egoísmo e você deduz, cuida do que é dele. São algumas dicas, alguns erros aí que a gente comete muitas vezes. É agressivo e você rapidamente declara, tem personalidade. Né? Então a gente tem que prestar atenção, tem que combater as ervas daninhas, tem que dar, né, aquela temperada, ajudar a criança a progredir. Não fechar os olhos ou ver o que está acontecendo erroneamente. A criança manifesta-se e você declara que ela é atrevida. Ela se manifesta atrevida e você fala, não, é inteligente. Ela é desobediente e você fala, não, possui opinião própria. Ela desrespeita a orientação e você, não, ela sabe o que quer. Ela é indisciplinada e você fala, não, ela é esperta. Ela reage com violência e você fala, está se defendendo. Então é claro que os pais têm uma missão muito importante. Se os pais não cuidarem, os espíritos, né, quando encarnado, vai piorar cada vez mais. Vai se tornar uma pessoa orgulhosa, uma pessoa materialista, cada vez mais egoísta, cada vez mais violenta, assim vai, assim sucessivamente. Tal conduta fortalece os impulsos viciosos do passado e desperdiça a oportunidade de corrigi-los no presente.
Esta mensagem está no livro Vivendo o Evangelho, volume 1, item 181. Ditada pelo Espírito André Luiz, médium Antônio Baduí Filho. Bom, os instintos. Os instintos, nós observamos eles desde o berço. Desde o berço. E nós vamos ver os bons e vamos ver os maus. Nós vemos crianças já com abnegação, dedicadas a causas humanitárias desde tenridade. E o contrário também é verdadeiro. Certo? Tendências. Ou seja, todos nós temos os hábitos. São bons ou são ruins. Nós temos que cultivar os bons hábitos nas nossas crianças. Quem lê sabe mais, não é verdade? Vamos ensinar as nossas crianças a ler, o gosto pela leitura, o gosto pelo estudo, o gosto pelo bem, o gosto pelo belo. E Santo Agostinho, ele continua nessa mensagem. Quando os pais tudo fizeram, eu já falei aqui um pouco antes, vamos ler o que Santo Agostinho escreveu. Para o adiantamento moral dos filhos, se não conseguiram êxito, não tem do que se lamentar. E sua consciência pode estar tranquila. Isso aqui é muito claro. A nossa obrigação é ajudar. Se o espírito que está encarnado vai acertar ou vai errar, é uma questão de livre-arbítrio de cada um. Tá certo? Muito bem. De todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. Aquele que suporta com coragem a miséria das privações materiais sucumbe ao peso das amarguras domésticas, esmagado pela ingratidão dos seus. Muitas vezes a pessoa tem força para superar dificuldades materiais, mas quando está passando por uma prova difícil de ingratidão, muitas vezes ela sucumbe. Questão 938 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec já havia estudado este tema sobre a ingratidão. E ele pergunta: as decepções causadas pela ingratidão não podem endurecer o coração e torná-lo insensível? Kardec fez uma pergunta interessante. E os Espíritos respondem: seria um erro pensar assim. Porque o homem de coração, como dizes, será sempre feliz pelo que praticar. Ele sabe que, se não reconhecerem nesta vida, na outra o farão, e o ingrato sentirá remorso e vergonha. Então não importa o quanto de bem nós fazemos, nós temos que fazer o bem. As pessoas poderão te perguntar: mas Luciano, você não se importa, você fazendo bem, ser pago pela ingratidão? Mas isso não é um problema meu. Quem paga com a ingratidão é um problema da pessoa. A nossa obrigação é fazermos o bem, sermos pessoas boas, honestas, caridosas. Correto ou não? Muito bem. Mãe incompreendida. Vamos ver. Esta mensagem está no livro Vivendo o Evangelho, volume 1. O médium é o Antônio Baduí Filho. André Luiz. Mãe incompreendida. Então aqui o que acontece? Isso aqui é um quadro que vocês já conhecem e nós vamos analisar. Quando a mãe está esperando o filho que vem do mundo espiritual, a vida não começa no berço e nem acaba no túmulo. Do mundo espiritual nós viemos e para o mundo espiritual nós voltaremos. Eu vou morrer, mas você também vai. Todos nós morreremos. Todos nós voltaremos para o mundo espiritual. Esta é a coisa mais certa da vida. Então a mãe começa a fazer o enxovalzinho, não é isso? Esperando o nenê. Faz lá o enxovalzinho azul, o berço azul, se é o nenê, se é menino. Aqui faz um quarto de boneca, não é? Se é menina, tá certo? Faz lá o enxoval. Depois do enxoval, ela já fica sonhando nos primeiros passos, não é? Nas alegrias que a criança pode dar. Não é assim? É assim, né? Ela fica imaginando as suas primeiras palavras. E ela
imagina, né, os pais imaginam que a vida vai ser um mundo cheio de rosas, cheio de flores. Depois ela imagina a criança, o menino, com a sua primeira namorada, a menina com o seu noivo, né? Imagina-se que este homem, esta mulher, vai adquirir um diploma, vai se formar. Tudo isso é o que nós queremos para os nossos filhos, né? E depois nós imaginamos que os nossos filhos vão nos dar um netinho e queremos estar vivos até lá, não é? Essa é a imaginação, né? Este é o planejamento sadio, natural de toda a família. Bom, mas aí o que acontece? O tempo passa. E aí aquelas flores que eram imaginadas tornam-se espinhos. Tudo que era imaginado como paz, como alegria, como harmonia, tornou-se uma briga, tornou-se uma guerra, tornou-se a incompreensão, vieram a ingratidão. Ora, o Espiritismo nos dá pistas para entendermos este problema da ingratidão? Sim ou não? Sim. Antes de vocês entrarem aqui, vocês tinham uma ideia. E agora, está melhor ou está pior? Está melhor? Muito bem. Então vamos caminhar. Soubestes então, pela doutrina espírita, que a misericórdia divina colocara junto de ti o credor implacável de outras vidas. O pai e a mãe soube através do Espiritismo que aquele filho ingrato que reencarnou é um credor de outras vidas. Retornando na condição de filho, o desafeto do passado exige de ti o amor sem egoísmo. Diante dele, não cultives revolta ou decepção. Ao contrário, ama sempre, ainda que teu amor não tenha resposta. Retornando na condição de filho, o desafeto do passado. Você, o pai e a mãe, pode ter evoluído muito. Já pode compreender o amor, a caridade, é uma pessoa excelente. Mas o filho, ao contato do pai, ao contato da mãe, ele ainda não conseguiu atingir o nível que às vezes o pai e a mãe está e se revolta e torna-se ingrato, etc. Certo? Muito bem. Arrima-te ao amor e sofre com paciência. Sofre com paciência. Isto posto, fica fácil entender os próximos exemplos. Espíritos voltados ao bem. Vamos lá, daqui a pouco a gente vê. Casos conhecidos de ingratidão. Aí vamos trazer aqui alguns casos conhecidos de ingratidão. Aristófanes, todo mundo já conhece, tá certo? Se associou com dois criminosos que mataram seus pais, tá certo? A gente aqui não está fazendo, não vamos fazer afirmativas nenhuma, apenas vamos levantar algumas hipóteses. Pode ser que esta moça, Aristófanes, seja este credor implacável que nós lemos no slide anterior. E ao contato com o pai e a mãe, que tudo faziam para que ela pudesse evoluir e crescer, ela não conseguiu superar esta crise do passado, né? Este conflito do passado. Está entendido? Pode ser isso, né? Outro caso que nós vemos aqui, ó, ladrões que ajudaram as filhas a assaltar o pai e compartilharam frutos do crime. Aristófanes é um caso de 2002, mas esse caso agora é recente, de 30 de abril de 2016. Né? Adolescentes, né? uma adolescente e a outra já de idade, ajudando os criminosos a invadirem a casa, roubarem o cofre. Né? Então são exemplos de filhos ingratos, ou seja, o Espiritismo nos dá estas pistas para que nós possamos entender. Certo?
Nós também vemos no Japão, né, a criança desaparece no Japão após pai abandonarem como castigo. Ou seja, pode ser que os pais, ao contato com essa criança, tenham essa repulsa instintiva, pode ser este caso, né, e aplicar esse castigo tenebroso para a criatura, para um menino de 10 anos. Não é? Graças a Deus acharam o menino, mas este menino pode carregar este problema, este conflito para o resto da vida. E se não houver o perdão do menino para com os pais, ou dos pais da Richtofen, do espírito da mãe, do pai que desencarnou, se não houver o perdão a Richtofen, a menina vai desencarnar, não vai? Os pais viraram agora credores, ela deve para os pais, ela tirou a vida dos pais. Mas se os pais não perdoarem, por exemplo, eles podem reencarnar na frente e pode entrar naquele círculo vicioso. Pode ser que ela evolua ainda muito, né? Passe alguns anos, alguns séculos, ela evoluiu muito, ela reencarnou, aí ela vai se tornar mãe, aí recebe o pai e recebe a mãe que ela matou. Quando ela recebe o pai e recebe a mãe que ela matou, se o espírito do pai e da mãe não a perdoou, não é? Se não tem forças para superar este convívio na família, eles vão se tornar pessoas ingratas, pessoas cruéis. Está entendendo? Então, sempre nós devemos rememorar. A vida não começa no berço e não acaba no túmulo. Bom, e aqui também nós vemos uma menina de 9 anos. Se em contrapartida nós vemos crianças que já praticam coisas ruins de tenridade, nós também vemos crianças que são crianças boníssimas. Ela com 9 anos, em 2015, vendo os moradores de rua, construiu uma casa móvel. Olha que beleza. Para onde você vai, você leva a casa. Com 9 anos de idade. Não sei se alguém desenhou o projeto para ela, mas eu acho que ela foi atrás de alguém que pudesse desenhar o projeto e viabilizou o projeto aí da casa móvel. Né? Aos 6 anos, antes dos 9 anos da casa móvel, aos 6 anos, Hayley começou a cultivar vegetais para doar ao banco de comida local, que repassa os alimentos para quem precisa, junto com a sua família. A menina plantou verduras, legumes e frutas que ao todo somaram mais de 58 quilos de alimento. Aos 6 anos, aos 9 anos. Isso é para a gente ver o contexto. Né? O Espiritismo, portanto, nos dá pistas para entendermos estes casos. Almas, problemas. Uma mensagem do Espírito Joana de Anjos, através do médium Divaldo Pereira Franco, que no sábado, no dia 25 de junho de 2016, na Arena Santos, na cidade de Santos, foi outorgado pela Universidade de Santa Cecília como doutor honoris causa em humanidades. Veja que fantástico. E neste livro alerta nós temos esta mensagem falando sobre as almas problemas. Então, a pessoa problema, né, que está contigo, o filhinho dificuldade, o ancião renitente, o familiar de qualquer vinculação. Então a ingratidão pode vir de um familiar, pode vir de um ancião, não é? Pode vir de um filhinho em dificuldade, uma pessoa problema. Todos eles provêm de Joana de Anjos do teu passado espiritual. Por isso nós temos a família e convivemos com as pessoas que estão ao nosso redor, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na nossa comunidade, as pessoas que nós precisamos, ok? Bom, olha lá, né? As pessoas problemas, o filho ingrato, né? Um parente difícil, um velhote que lhe traz problemas, né? Um ancião renitente, são pessoas que convivem conosco e nós precisamos ter paciência. Okay? Desejamos liberdade. Então as pessoas falam, desejo liberdade. Que esse filho vá embora, que esse velho morra, que esse cara chato saia do meu pé. Vai? As pessoas desejam liberdade. Não é isso? Vamos ver se é isso mesmo. Lei do engano, só há liberdade real quando se resgata o débito de
distância física não constitui impedimento psíquico. Você tem débito lá com o velhinho? Você tem débito com o amigo problema? Com o parente difícil? Com o filhinho ingrato? Você quer se livrar. Eles morrem, mas se ainda não te amam, se ainda não te desejam, se ainda não desejam o seu bem, e se você está ainda numa vibração ruim, vai se plugar com a vibração dele, e aí vai continuar essa convivência psíquica, né, maléfica. Portanto, a ausência material não expressa impossibilidade de intercâmbio. Olha lá, é simples, é fácil. No Espiritismo é tudo simples, tudo fácil. Não é fácil a prática. Você contraiu um débito. Aliás, você contraiu um empréstimo no Itaú, no Banco do Brasil, Santander, Bradesco. Há alguma diferença com as dívidas contraídas junto ao banco? Enquanto você não pagar a dívida, não tem jeito, não é? Enquanto você não pagar a dívida com a justiça, você não sai da prisão. Sim ou não? É a mesma coisa com os espíritos. Nós precisamos pagar as nossas dívidas que nós contraímos. Portanto, filhinho difícil, parente problema, amigo ingrato, né? Ancião renitente, diz a Joana de Anjos, temos que ter paciência. Muito bem. Suporta a alma problema, né? Que se junte a ti, e não despereças nos ideais de amparar e prosseguir. Mas o amor cobre uma multidão de pecados. Então, quanto mais nós amarmos, mais nós vamos, né, cobrindo a multidão de pecados. Amarmos aqueles que são ingratos, amarmos as outras pessoas que estão fora da nossa casa, o nosso próximo mais próximo, e assim sucessivamente. Filhos ingratos. Uma outra mensagem no livro Após a Tempestade, também de Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles. O filho ingrato é dilacerador do coração dos pais. Ímpio verdugo que não se comove com as doloridas lágrimas maternas, nem com as angústias somadas e penosas do sentimento paterno. O filho ingrato não se comove, por mais que o pai e a mãe façam, são pessoas endurecidas, né? Eles realmente não se comovem, né? E aí nós temos que ter o quê? Paciência, né? Tranquilidade, para que possamos trabalhar este problema. Em contrapartida, nós também vemos o quê? Os pais entregarem os filhos às babás, às amas, etc. Muitas vezes os pais não fazem a sua obrigação. A obrigação dos pais é educar, não é? Olha, então ela fala: muitos progenitores igualmente imaturos ou versáteis, que transitam no corpo assolados pelo tormento de prazeres incessantes, que os fazem esquecer as responsabilidades junto aos filhos, para os entregarem aos servos remunerados, enquanto se corrompe na leviandade, respondem pelo desequilíbrio e desajuste da prole. Eles deixam os filhos com as babás e vão para as noitadas, nas leviandades. Está correto isso? Não está correto, não é verdade? Os pais têm que dar os bens materiais, mas têm que dar a presença, têm que dar amor, têm que dar a educação. Se os filhos o pagarem com a ingratidão, neste caso, né, é uma semente que os próprios pais também plantaram. Todavia, o inverso também é verdadeiro. Muito bem. Aos pais cabe sempre os deveres impostergáveis de amar e entender o sacrifício dos filhos, né? Desenvolver a fé, a responsabilidade, e aos filhos compete amar aos pais mesmo quando negligentes ou irresponsáveis. Quando mesmo os pais sendo negligentes e irresponsáveis, a obrigação de filho é de amar, porque os pais permitiram que nós viéssemos ao mundo, poderiam não ter permitido, certo? Então, a nossa obrigação de filho é de sempre amar. Mas aí ela fala o seguinte, ó: se te falarem a ingratidão trata-se de complexos desta ou daquela circunstância. Algumas pessoas vão falar: não, trata-se de complexo. Outras pessoas são recalques da infância, são efeitos da libido tormentosa. O que precisamos lembrar? Vocês adivinham? De novo.
Vocês sabem. Vamos lá. Se te falarem que a ingratidão trata-se de complexos desta ou daquela circunstância, recalques da infância, efeito da libido tormentosa, o que precisamos lembrar? Que é do passado espiritual. Que é do passado? Espiritual. Que a vida não começa? No berço, no berço. Ah, tá vendo como tá fácil? A vida não começa no berço, nem acaba no túmulo, e daqui nós vamos para o mundo espiritual e reencarnaremos. Certo? Muito bem. A família é a abençoada escola de educação moral e espiritual. Quando o lar se estiola, quando a família tem problema, o mundo tem problema. Né? Hoje de manhã eu estava ouvindo a rádio CBN e eu não consegui ver a notícia por escrito, só passando muito rapidamente. Parece que 2 de cada 3 crianças foram apreendidas, 2 de cada 3 adolescentes que foram apreendidos, que cometeram crimes, 2 não têm os pais dentro de casa. E aquele que tem, muitas vezes, às vezes é um pai praticamente ausente. Então, quando a família vai mal, quando o lar vai mal, a sociedade estertora. Tá certo? Jesus em gratidão. Já concluindo aí o nosso estudo, estamos chegando ao final. Jesus em gratidão. Quando nós falamos de ingratidão, obviamente que nós temos que lembrar de Jesus. Certo? Aonde está essa mensagem? Também Joana de Anjos, no livro Jesus e a Atualidade. O ingrato é enfermo que se combure nas chamas do orgulho. Né? O egoísmo, a ingratidão é fruto do egoísmo. Nas chamas do orgulho mal dissimulado, da insatisfação perversa. Assim todos os direitos e méritos se atribuem, negando ao benfeitor a mínima consideração. Para ele, todos os direitos, o ingrato. Para os outros, nenhuma consideração. Bom, uma passagem muito interessante de Jesus é essa. Vocês a conhecem? Conseguem imaginar o que é esta passagem? Sim ou não? Jesus e as pessoas aqui pedindo para Jesus. São 10 criaturas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 almas pedindo a cura a Jesus. 10 leprosos. 10. Senhor, me cure. O que aconteceu com esses 10 leprosos? Gratidão versus ingratidão. Destes 10, apenas um destes 10, voltou para agradecer Jesus a cura da lepra. Os outros 9 bateram as canelas e sumiram. Não tiveram a coragem de voltar os olhos a Jesus para agradecer. Jesus, o nosso mestre, o nosso modelo, o nosso guia, sem pecados. Jesus, que é todo luz, né, sofreu a ingratidão. Quanto mais nós, que somos ainda espíritos imperfeitos, caminhantes, né, com muitos erros ainda, obviamente, vamos ainda passar por dificuldades. Mas esta passagem, gratidão e ingratidão. Gratidão 1, ingratidão 9, ganhou de lavada. Onde estão os outros? Não foram 10 os curados? Perguntou Jesus. 9 se haviam ido, apressados para o gozo e a algaravia, recuperados por fora, sem liberação da doença interna, que desapareceria somente a partir do momento em que fossem agradecer, modificando-se psicológica e moralmente. Liberaram-se da lepra, mas continuavam doentes. Iriam adquirir novamente, talvez a lepra, ou outras doenças, continuavam doentes. Só a gratidão e o amor realmente é que poderia nos curar. Jesus curou os mudos, curou os cegos, curou os paralíticos, aqueles que não enxergavam, aqueles que não viam, curou as pessoas perturbadas por espíritos obsessores, ajudou
todos estes que estavam necessitados, enfim, ajudou. E na tragédia da cruz, na tragédia do Calvário, não encontrava presente nenhum dos que foram beneficiados pelas suas mãos. E estes haviam sido muitos. Beneficiou a milhares, a centenas. E nenhum deles estava lá. Foi traído por Judas, beijado por Judas, o beijo da ingratidão. Foi negado por Pedro. Não é? Os seus discípulos e apóstolos não estiveram presentes. Não é? Ok? Com exceção de João, de algumas mulheres e outros poucos seguidores. Jesus, portanto, sofreu a ingratidão. E o exemplo de Jesus é um exemplo que nós temos que levar para a nossa vida. Tá certo ou não? O que precisamos lembrar? De novo, a vida não começa no berço, não acaba no túmulo. Do mundo espiritual nós vamos voltar e vamos reencarnar múltiplas e sucessivas vezes. Guarda a paciência, a mensagem de Emmanuel, através de Chico Xavier, e ele fala: o parente a que deves respeito e carinho, do qual recolhes menosprezo e ingratidão. O parente a que deves respeito e carinho, do qual recolhes menosprezo e ingratidão. Nós devemos respeito. Alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidades, mas antes disso é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei. Portanto, Joana de Ângeles, André Luiz, Emmanuel, através do Divaldo, através do Chico Xavier, do outro médium Antônio Bandeira Filho, falam a mesma linguagem. Não é? Aqui, concluindo, infelizes são os ingratos. Isso faz parte da infelicidade deles. Não é, portanto, importante o tratamento que te dê em retribuição, mas sim o que prossigas fazendo por eles. Não é importante esse tratamento que ele nos dá. Claro, nós vamos sofrer se nós fazemos o bem, se nós queremos o bem do nosso filho, dos nossos amigos. É claro que nós vamos sofrer com essa ingratidão. Mas o Espiritismo nos explica para que possamos ter paciência, para que possamos ter coragem, para que possamos acreditar que não estamos desamparados, que nós vamos conseguir vencer. Que através do nosso amor, da nossa dedicação, nós vamos transformar, quiçá, esta alma que hoje é ingrata, nós vamos depositar esta semente nesta criatura, e nós, com certeza, não sossegaremos até que ele não melhore, até que ele se melhore, até que ele progrida. Enquanto a pessoa que nós amamos, que nós fazemos de tudo para que ela progrida, está numa situação difícil, nós não vamos sossegar enquanto ela não saia dessa situação. Não é o que acontece com o Bezerra de Menezes? Bezerra de Menezes já podia estar encarnado em um mundo superior, mas por amor de Cristo ainda está com nós, para que possamos, com a sua ajuda, para que possamos transformar o mundo. Então ele continua ajudando Jesus a transformar o mundo. Perguntas? Esclarecimentos? Dúvidas? Alguém quer falar alguma coisa? Não. Muito bem. Ok. Agradecemos a Jesus e pela atenção de todos. Vamos encerrando a nossa reunião, o nosso breve estudo sobre a ingratidão. Vamos elevar o pensamento a Jesus, vamos elevar o pensamento ao Dr. Bezerra de Menezes, a Joana de Ângeles, a Emmanuel, a André Luiz, aos espíritos nobres e do bem. Nós te queremos pedir nesta noite, Senhor Jesus, para que ampare aquele pai, para que ampare aquela mãe que estão sofrendo pela ingratidão de seu filho,
de sua filha. Ampare, Senhor Jesus, estes nossos irmãos. Nós também te queremos pedir por estes que praticam a ingratidão, para que possam combater de alguma forma o seu egoísmo, combater o fruto da ingratidão, que é um fruto do egoísmo, Senhor Jesus. Auxilia-os e envolve em vibrações de paz, para que estes espíritos também perturbadores, que promovem a balbúrdia, que promovem a discórdia no seio desta família, possam ser trazidos para locais de orientação nos centros espíritas e no mundo espiritual. Nós te queremos pedir, Senhor Jesus, para todos os nossos irmãos que se perdem nos vícios das drogas, do álcool, que se perdem pelo sexo desvairado, abusando do seu organismo, que é também uma forma de ingratidão, uma falta de agradecimento para o corpo que Deus nos deu, que é um instrumento de progresso para a nossa alma. Te pedimos, Senhor Jesus, para aqueles ingratos que estão no Congresso Nacional, que não conseguem honrar a confiança dos seus eleitores, pensando na sua grande maioria dos congressistas, dos deputados, pensando em si próprio, que estes ingratos possam ser ajudados e inspirados para tomarem o caminho do bem, do progresso e do amor. Senhor Jesus, que o amor possa florescer no nosso coração e que Jesus esteja conosco hoje, neste momento, em todos os momentos das nossas vidas. Que assim seja.